Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente dá início a mais uma noite de estudo do Evangelho Rede Vivo e nós vamos então começar. Qual das duas vai ler a página inicial? Posso ler. Reflexão. O livro Roteiro, capítulo 13, psicografia de, Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem cristã. Não se reveste o ensinamento de Jesus de quaisquer fórmulas complicadas. Guardando embora o devido respeito a todas as escolas de revelação da fé com os seus colégios iniciáticos, notamos que o Senhor desce da altura a fim de libertar o templo do coração humano para a sublimidade do amor e da luz, através da fraternidade, do amor e do conhecimento. Para isso, o Mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhes reclama o impossível. Dirige-se a palavra dele à vida comum, aos campos mais simples do sentimento, à luta vulgar e à experiência de cada dia. Contrariamente a todos os mentores da humanidade, que viviam até então entre mistérios religiosos e dominações políticas, convive com a massa popular, convidando as criaturas a levantarem o santuário do Senhor nos próprios corações. Ama a Deus, nosso Pai, ensina ele, com toda a tua alma, com todo o teu coração e com todo o teu entendimento. Ama o próximo como a ti mesmo. Perdoa ao companheiro quantas vezes se fizerem necessárias. Empresta sem aguardar retribuição. Ora pelos que te perseguem e caluniam. Ajuda aos adversários. Não condenes para que não sejas condenado. A quem te pedir a capa, cede igualmente a túnica. Se alguém te solicita a jornada de 1000 passos, segue com ele 2000. Não procures o primeiro lugar nas assembleias para que a vaidade não te tente o coração. Quem se humilha será exaltado. Ao que te bater numa face, oferece também a outra. Bendize aquele que te amaldiçoa. Liberta e serás libertado. Dá e receberás. Sê misericordioso. Faze o bem ao que te odeia. Qualquer que perder a sua vida por amor ao apostolado da redenção, ganhá-la mais perfeita na glória da eternidade. Resplandeça a tua luz, tem bom ânimo, deixa aos mortos o cuidado de enterrar os seus mortos. Se pretendes encontrar-me na luz da ressurreição, nega a ti mesmo. Alegre-te sobre o peso da cruz dos próprios deveres e segue-me os passos no calvário de suor e sacrifício que precede os júbilos da aurora divina. E, diante desses apelos, gradativamente, há 20 séculos, calam-se as vozes que mandam revidar e ferir. E a palavra do Cristo, acima de editos e espadas, decretos e encíclicas, sobe sempre e cresce cada vez mais na acústica do mundo, preparando os homens e a vida para a soberania do amor universal. Roteiro, Francisco Cândido Xavier, Espírito Emmanuel, capítulo 3. Emmanuel. Então, meus amigos, aproveitando
esse texto de Emmanuel, em que Cristo, ele diz, né, que Cristo não exige que a gente se faça herói e nem que nós nos sintamos da noite para o dia, né, espíritos melhores. E ele elenca várias possibilidades que nós possamos ter para nos melhorar. E lembrando sempre que ele mesmo nunca nos corrigiu de forma drástica, a não ser amando, e sempre nos tolerou através da edificação. Por isso a gente agradece a esse momento em que juntos aprendemos um pouquinho mais, que juntos nos burilamos através do conhecimento, que o aprendizado, especialmente do Evangelho, do Novo e do Velho Testamento, nos traz como consequência o entendimento da mensagem do Cristo e a possibilidade de nós avançarmos e entendermos o que Ele espera de nós, o que Ele quer que a gente, no fim, edifique. Que Miriam Simone, que hoje está responsável pelo estudo, seja envolvida pelo seu amigo espiritual e traga para a gente as reflexões tão importantes. Fique conosco, por graças a Deus, Senhor. Obrigada, Elisa. Obrigada, Miriam. Então, meus amigos, boa noite a quem chegou, Solange e Isabel. Né, dando sequência ao Evangelho de Mateus, que nós estamos estudando. Semana passada, Georgia iniciou o tema 4, desculpem, o nascimento de Jesus e a visita dos astrólogos persas. Georgia não concluiu e hoje ela não está dando continuidade porque hoje ela está fazendo palestra em outra casa espírita e a gente avaliou que o tema que faltou, ele não teria problema a gente fazer na próxima semana. Então, hoje, Miriam Simone vai começar no tema 5, né, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes. Lembrando que estamos estudando o Evangelho de Mateus, né? Quem tiver com o Novo Testamento ou a Bíblia que quiser acompanhar, fique à vontade. Só um instantinho, Miriam Simone. Miriam Simone, então a palavra é sua, somos todos ouvidos. Boa noite, amigos. Hoje, então, vamos estudar, entender um pouco mais sobre o tema 5 do no Evangelho de Mateus, que fala a fuga para o Egito e o massacre dos inocentes. Está no capítulo 2 do Evangelho de Mateus, do 13 ao 18. Após a sua partida, a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonho a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. Ele levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o seu território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. Então, cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora os seus filhos e não quer consolação,
porque eles já não existem mais. Pode passar. Então, nesse capítulo, a ideia central é José foge com Jesus e Maria para o Egito e Herodes massacra crianças inocentes. E a ideia secundária, a celestial proteção dada a Jesus, a mediunidade onírica de José e segundo sonho com o espírito protetor, Egito como lugar para onde José levou a família, José é uma realidade e um símbolo, Jesus é uma realidade, um símbolo, e condição de Herodes ao chegar no plano espiritual e condição das crianças massacradas. A gente vai ver tudo isso, então, neste capítulo. E as palavras-chave: fuga, massacre, inocentes, mediunidade, proteção celestial, Egito, Herodes e Boa Nova. É certo, amigos, dizermos que a vinda do nosso mestre foi cercada por ataques pelos agentes do mal. Kardec, na Revista Espírita de abril de 1862, ele comenta isso. Ele diz: ninguém ignora que quando Cristo, nosso muito amado mestre, encarnou-se na Judéia, aquela região havia sido invadida por legiões de maus espíritos. Mas também é certo que o mundo espiritual havia mandado para o nosso planeta uma legião de bons espíritos para a proteção do nosso mestre. Jesus é o revelador da lei eterna e o expoente máximo da verdade. O que vale dizer, o expoente máximo da vontade de Deus. Pode passar. Aí a gente vai ver, gente, por etapas, tá? Para ficar melhor entendimento, a gente vai dividir esse capítulo em 3 etapas. A gente começa, então, do 13 ao 15. Após a partida dos magos, eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonhos a José e lhe disse: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes procurará o menino para o matar. José levantou-se, tomou o menino e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito. E ali ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta: do Egito chamei o meu filho. Pode passar, Márcia. Aqui, nesse esboço aqui, a gente vê que José, ele saiu lá de Nazaré, lá da Galileia, lá em cima no mapa, veio para Jerusalém, conforme a Geórgia comentou, preencher o censo. Ele tinha que vir para a cidade natal preencher o censo. Mas Maria já estava no final da gravidez. E nos diz a espiritualidade que foi 4 ou 5 dias Maria viajando no lombo de um burro, grávida, no final da gravidez, em estradas de subida e descida, esburacadas, abismos, montes. E quando chegou em Belém, Maria, então, já estava prestes a dar à luz a Jesus. Mas não encontraram hospedagem. E aí, a Amélia Rodrigues nos diz que eles dormiram numa gruta calcária nos arredores de Belém.
uma verdadeira estrebaria, porque ali os pastores de ovelha usavam essa gruta para dormir quando tinha longas caminhadas para fazer com suas ovelhas. Era tipo uma estrebaria mesmo, essa gruta. E quando o anjo falou com José, ele pega, então, não achei quanto tempo, quantos dias isso aconteceu, não achei em lugar nenhum, qual o tempo que ele ficou nessa gruta. Ele pega Maria, agora, com o filho no colo, e vai de Jerusalém, de Belém, até o Egito. Olha a caminhada que José fez com Maria e Jesus. Vai para o Egito. Pode passar esse mapa, o Márcia, por favor. Aqui, gente, ó. Por que ele passou pelo Egito? Porque aqui, ó, Israel, através do estreito da Península do Sinai, ela tem uma ligação com o Egito. Então, era fácil ele ir para outro país por aqui. Como não há acaso nas leis divinas, não foi por acaso que Herodes pediu o censo na época de Jesus nascer. Já imaginou se ele estivesse lá em cima na Galileia? Como ele ia fugir com Jesus para outro lugar? A gente tem que ir pensando nessas possibilidades, né? Ele estava aqui, ó, mais perto. Ele estava em Jerusalém e de lá foi fácil ele alcançar a península. Fácil não foi, né, gente? A gente fala fácil, fácil seria nos dias de hoje, mas naquela época não. Ele passou a península do Sinai e foi para o Egito. A península do Sinai é onde fica o Monte Sinai. É onde Moisés recebeu os 10 mandamentos. Tá? Pode passar. Além do motivo da perseguição de Herodes, qual outro motivo o evangelista indica para essa fuga? Qual outro motivo o evangelista Mateus indica para a fuga para o Egito? Para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Do Egito chamei o meu filho. Jesus cumpriu todas as profecias que foram feitas antes da sua vinda. E a gente vai lembrar, então, o que é um profeta? Profeta disse de todo enviado de Deus com missão de instruir os homens e lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. O profeta, o verdadeiro profeta se reconhece através das características morais, exclusivamente das características morais, né? Pode passar. E qual a importância da atuação de José nesse fato? Muita, né? José foi o protetor da família, né? Neste acontecimento particular, José exerceu plenamente a sua paternidade, a sua missão de chefe da Sagrada Família e esposo de Maria. Nesse fato, vemos a sua participação e colaboração clara e precisa. José foi, ao mesmo tempo, guarda, legítimo e natural, chefe e defensor da família divina, ministério que exerceu durante toda a sua vida. Pela segunda vez, um anjo apareceu lhe orientando para fugir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino Jesus. Vocês lembram a primeira vez? A primeira vez foi quando Marcelo comentou, quando José ficou em dúvida da paternidade de Jesus. Ele colocou em dúvida. Ué, mas como? E aí
o anjo, em sonho, diz para ele que se manifestou a ele dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e tu o chamarás o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa foi a primeira vez que o anjo se manifestou. A segunda foi quando ele trouxe o aviso para José de fugir para o Egito, porque Herodes estava à procura de Jesus. A implantação definitiva do bem na Terra foi e ainda é cercada de ataques pelos agentes do mal. É o que a gente comentou lá no começo, né? Isso devido ainda a nós estamos ainda numa terra de provas e expiações, devido à nossa etapa evolutiva, né? E na época de Jesus éramos muito mais ignorantes, né? Estávamos na antiguidade ainda. A mentalidade era bem diferente da de hoje, né? A vinda de Jesus anunciava na Terra a chegada do sublime emissário. Sua lição de verdade e luz ia espalhar-se pelo mundo inteiro, como chuva de bênçãos magníficas e confortadoras. A humanidade vivia, então, o século da Boa Nova. Chegou a hora, né? Chegou a hora da implantação do bem, porque vivíamos num caos quando Jesus veio. Um caos era a ambição, o poder, não tinha regras, era o olho por olho, o dente por dente mesmo. Era uma época de conquistas, né? Então, estava na hora da implantação do bem na humanidade. Aí esse aqui é o versículo que eu falei que foi o primeiro versículo, né? Quando o anjo do Senhor se manifestou, dizendo a José que para que Maria, Primeiro sonho, né? o primeiro sonho de José, queria dar à luz a um menino chamado Jesus, né? Ele se manifestou porque José ficou em dúvida, ele queria deixar Maria, ele ficou naquela época, né? Ele não sabia se realmente aquele filho que iria nascer seria um filho dele. Então, ele pensou até em deixar Maria, entregar Maria a alguém. Pode passar. Por que a fuga foi para o Egito? A gente já viu lá em cima. Porque o Egito é ligado através da península do Sinai a Israel. Então, seria fácil ele fugir dali para o Egito, de Israel para o Egito, né? Estaria em outro território, outro país, e fugiria de Herodes, né? Ali Herodes não poderia fazer nada contra o menino. O Egito incluía a península do Sinai e sua porção mais próxima não era distante de Belém. Era bom lugar para onde fugir, porque, sendo perto, a viagem não seria estafante. Gente, naquela época, olha a figura aí. Maria segurando uma criança no lombo de um burro. Não seria estafante. Se a gente for pensar como o nosso pensamento de hoje, a gente jamais faria uma coisa dessa, né? Estariam fora do poder de Herodes, e naquela época muitos judeus moravam no Egito. E aí a gente vai dar uma paradinha para entender um pouco o que a doutrina espírita nos coloca sobre tudo isso que a gente leu. A gente já viu os profetas, que eles eram os emissários de Deus mesmo. A gente já viu os profetas e agora a gente vai ver e os anjos. Existe realmente? Existiam? Existe? Anjos. Existe anjos? Vamos ver o que o Espiritismo nos diz. Anjos.
Os seres a que chamamos de anjos, arcanjos, serafins, formam uma categoria especial, de natureza diferente dos outros espíritos? É uma pergunta. Eles formam uma natureza especial? São espíritos especiais? São espíritos diferentes? Não. A resposta é não. São os espíritos puros, os que se acham no mais alto grau da escala e reúnem todas as perfeições. A palavra anjo, aí Kardec vem colocando um comentário. A palavra anjo desperta geralmente a ideia de perfeição moral. Entretanto, ela se aplica muitas vezes à designação de todos os seres, bons e maus, que estão fora da humanidade, estão desencarnados, fora da humanidade. Disse o anjo bom e o anjo mau, o anjo de luz e o anjo das trevas. Nesse caso, aqui no caso de Jesus, que ele está falando aqui, no caso que a doutrina está se referindo, o termo é sinônimo de espírito ou gênio. Tomamos-lo aqui na sua melhor acepção. Aqui, nessa passagem, a gente está falando de anjos bons, nessa passagem de Mateus. Anjos bons, que vieram avisar José. Está no Evangelho, no Livro dos Espíritos, tá? Questão 128, item 128. Continuando a explicação. Os anjos são, pois, a alma... Ai, não consigo tirar. A alma dos homens chegados ao grau de perfeição que a criatura comporta, gozando de sua plenitude da felicidade prometida. Antes, porém, de chegar a esse grau de perfeição, de atingir o grau supremo, desfrutam de uma felicidade relativa ao seu adiantamento. Felicidade que consiste não na ociosidade, mas nas funções que apraz a Deus, a confiar-lhes, e por cujo desempenho se sentem felizes, visto que tais ocupações representam para eles um meio de progresso. Pode passar. A humanidade não se restringe à Terra. A gente tem que pensar isso, porque a gente vai falar assim, mas no tempo de Jesus já existiam espíritos puros, espíritos no mais alto. A gente não pode esquecer que Jesus era o espírito da mais alta hierarquia. E porque aí ele vem explicando aqui, a humanidade não se restringe à Terra. Habita os inúmeros mundos que circulam no espaço. Já habitou os desaparecidos, os mundos que já desapareceram, e habitará os que se formarem. Tendo criado de toda a eternidade, tendo Deus criado de toda a eternidade, Deus jamais cessa de criar. Muito antes que a Terra existisse, e por mais remota que imaginemos a sua criação, já havia outros mundos, nos quais espíritos encarnados percorreram as mesmas fases que ora percorremos, atingindo seu fim antes mesmo que tivéssemos saído das mãos do Criador. Isso aí. Então, quando a gente vai estudar o Evangelho, a gente tem que abrir a nossa percepção. Não começa quando Jesus nasceu, o Novo Testamento, não começa quando Jesus nasceu, o mundo já existia bem antes. Então, por isso que às vezes a gente se pega assim, mas anjos? Como anjos? O anjo não é o espírito da mais alta hierarquia? O espírito puro? Como já existia, a gente tem que ver isso. A Terra não é o único mundo habitado, que foi habitado. Já existiu outros mundos que até desapareceram. Então, como Deus cria desde sempre,
Então, já na época de Jesus, espíritos puros. E Jesus é um exemplo, né? O espírito na mais alta hierarquia, né? O Álvaro está com a mão levantada, Miriam Simone. Álvaro, você quer fazer algum comentário Vou, ou alguma vou pergunta? só para mim não se perder. Eu estou sem o livro aqui. A gente está no tema do No tema início. 5, a fuga para o Egito e a matança dos inocentes, tá? Tá bem no início do tema É, 5. isso, já tem meia hora, né, que nós iniciamos, Sim, tá, Álvaro? Mas ok. está gravando, Tá Elvinho. gravando isso. Depois você pega o Obrigado. comecinho, ok? Ô, Miriam Simone, você fez uma relembrada aqui, né, sobre esse aspecto muito importante, porque às vezes a gente acha que tudo começou com o nascimento de Jesus. Ah, lê do engano, né? Jesus Sim, já era espírito puro quando da formação do planeta Terra, ele que foi responsável pela né? formação do nosso orbe, né? Do nosso planeta, Então, até aquele processo de resfriamento, de preparação para que corpos pudessem sobreviver aqui, né? Então, pois isso é. a gente tem que abrir, né? Eu achei também interessante, Miri, que os slides que você colocou anteriormente, tudo no conhecer, né? Nós estamos lembrando, gente, né, que a proposta do estudo do Evangelho Vivo, conhecer, meditar, sentir e vivenciar. Isso aqui que nós estamos fazendo é o conhecer. A Miriam colocou no cabeçalho, né, dos slides, é muito importante. Pode passar? Vamos lá. Gente, mais alguém todo mundo entendeu então essa parte aí? Tem mais uma coisa que a gente vai falar aí. Porque a gente falou dos profetas, explicou o que são os profetas, falou dos anjos, viu que realmente existiram, existirão sempre os anjos, né? E agora a gente vai falar dos sonhos, porque a gente está vendo que José teve vários sonhos, e não só José teve vários sonhos, não, né? A Bíblia é recheada de sonhos, de como fala, previsões através dos sonhos, né? Então, a gente vai. Só para lembrar, pode passar mais, só para lembrar a escala espírita aí, está bem reduzida, só para dar uma lembrada rapidinho, né? Os anjos estão lá em cima, ó, no grau supremo da perfeição. Eles já passaram pelos espíritos imperfeitos, como nós, já passaram por bons espíritos, espíritos bons, e agora estão lá em cima, da pirâmide, da escala espírita, tá, gente? Só para dar uma lembradinha rapidinho, para a gente entender todo esse contexto. E o sono? Vamos ver o que o livro dos Espíritos nos fala? Durante o sono, a alma repousa como o corpo. Durante o sono, a alma repousa como o corpo? É a pergunta. Não. O espírito jamais está inativo. Durante o sono, afrouxam-se os laços que o prendem ao corpo e não precisando então, da sua presença, não precisando o corpo da presença do espírito, porque ele vai estar em repouso, ele se lança pelo espaço e entra em relação direta com outros espíritos. É o que nós chamamos de emancipação da alma, né? O corpo precisa do repouso, mas o espírito não. Então, ele sai e vai ter contato com os outros espíritos, com o mundo espiritual. Pode passar. Eis que o anjo do Senhor se manifestou em sonhos a José. Sonhos, mediunidade ou faculdade anímica? Será que é um ou outro? A gente vai ver mais na frente isso aí, tá? E aí, se alguém tiver alguma dúvida, a gente esclarece. O sonho, no Livro dos Espíritos, também 402. Como podemos julgar a liberdade do espírito durante o sono? Pelos sonhos. Quando o corpo repousa, acreditam, tem o espírito mais faculdades do que no estado de vigília, do que quando a pessoa está acordada.
amplia-se a faculdade do espírito, né? Lembra-se do passado e algumas vezes prevê, olha, gente, lembra-se do passado e algumas vezes prevê o futuro. Adquire maior potencialidade e pode pôr-se em comunicação com os demais espíritos, quer deste mundo, quer do outro. Pode passar. Aí, pode passar, Márcia. Aí, Tô lenta. Ivone vem ampliando. Alguém queria falar? Ivone vem ampliando essa explicação sobre sonhos aí. Espera aí. Eu copiei porque fica ruim de Quer eu que ler eu nessa versão. leia? Quer que eu leia? Pode ler. Pode ler, Márcia. Os verdadeiros sonhos, porém, peraí, diferem bastante dessas perturbações. E pela madrugada, quando nossas vibrações mais tranquilizadas adquirem força de ação, que poderemos penetrar o campo propício às atividades reais do nosso espírito. Uma vez o nosso espírito emancipado temporariamente durante o sono, partimos em busca de antigas afeições, momentaneamente esquecidas pela reencarnação, e nos deleitamos com sua convivência. Visitaremos amigos da atualidade, dos quais estávamos saudosos. Poderemos mesmo fazer novas amizades até em países estrangeiros, alargando assim o círculo de nossas afeições espirituais. Ao desencarnarmos, novos amigos encontraremos à nossa espera, a par dos antigos, a fim de que o amor se estabeleça em gerações humanas futuras, melhorando o estado da sociedade terrena. Ivone do Amaral Pereira, A Luz do Consolador. Então, a Ivone vem falando que a gente nem imagina uma coisa dessa, né? Por que que a gente acorda? Não lembra de nada. Eu, por exemplo, não lembro de nada. Nunca lembro de nada. Mas tem gente que lembra, né? E Ivone vem falando aqui, quando nossas vibrações estão mais tranquilizadas, no momento de descanso do corpo, o espírito, então, adquire essa força de ação. Podemos penetrar o campo propício das atividades reais do espírito emancipado. E partimos em busca de antigas afeições, vimos amigos, fazemos amizades, podemos até ir para outros países, só em sonho mesmo, né, gente? Até em outros países. E pode continuar, Márcia. Poderemos trabalhar para o bem do próximo, encarnado ou desencarnado, sob a direção de mestres da espiritualidade ou voluntariamente, obedecendo aos fraternos pendores que poderemos ter. Poderemos estudar e fazer verdadeiros cursos disso ou daquilo, assim armazenando preciosos cabedais morais e intelectuais nos recessos do espírito, cabedais que poderão aflorar em nossa vida de relação através da intuição, auxiliando-nos o progresso, nosso ou alheio. Poderemos rever o próprio passado espiritual, levantando, por momento, os véus do esquecimento para novamente vivermos cenas dos nossos dramas pretéritos, etc. Mas tais sonhos não são comuns. Trata-se mais de um transe anímico, uma crise, do que mesmo do sonho comumente compreendido. Do mesmo livro, a mesma autora. É isso, gente, que Márcia está falando aí. Dependendo do nosso grau de emancipação, dependendo do grau de emancipação da alma, mais profunda, menos profunda, ela vai, aqui, nessa segunda slide, ela já pode trabalhar para o bem do próximo, encarnado ou desencarnado, sob a direção de mestres da espiritualidade. E a gente pode até lembrar desses sonhos, alguns lembram, outros não, fazem esse trabalho e não lembram, através da intuição. Mas esses sonhos não são comuns, tá? Esse tipo de sonho que Ivone está colocando aí para nós não são comuns, são raros. Não, nem todos nós conseguimos ter esse tipo de sonhos.
Pode, Márcia. E poderemos ainda alçar-nos ao espaço e assistir a acontecimentos, cenas, fatos pertinentes ao mundo espiritual ou deles coparticipar. Vou participar. E como o invisível normal é parecido com a Terra, embora superior a ela e muito mais belo, julgamos mil coisas ao despertar sem atinarmos com a verdade. Os médios, principalmente, logram sonhos inteligentes de uma veracidade e precisão incomuns. São frequentemente revelações que recebem dos amigos espirituais, instruções ou aulas, avisos de futuros acontecimentos, planos para desempenhos melindrosos, às vezes mais tarde confirmados pelos acontecimentos. Então, a gente já viu, né, que os médios, principalmente, têm os sonhos inteligentes, de uma verdade, de uma veracidade e precisão em comum. São frequentemente revelações que recebem dos amigos espirituais, a gente está vendo isso aí agora, instruções ou aulas, avisos de futuros acontecimentos e plano para desempenhos melindrosos, às vezes, mais tarde, vai ser confirmado todas essas previsões, né? Porque vão acontecer, porque aqui diz de veracidade e precisão em comuns, quando a pessoa é médium, gente. Pode terminar, Márcia. A estes poderemos denominar sonhos magnéticos, visto que são como que transes provocados pela ação sugestiva dos instrutores invisíveis, que trabalham usando como elemento o magnetismo, tal como acontece com os operadores encarnados. Nessas condições, a emancipação da alma será mais pronunciada e há até sonhos estranhamente coloridos, frutos de uma revelação, talvez até da contemplação de fatos presenciados no além, não obstante a medicina qualificá-los de fantasias e alucinações, denominando-os produtos do onirismo, quando a verdade é que se trata de uma faculdade a que chamaremos mediunidade pelo sonho sobre a qual a Bíblia tanto informa. Então, onirismo, a gente já deu para perceber, e Marcelo acho que comentou na aula dele, a mediunidade através dos sonhos, tá? E os sonhos, a pergunta lá de cima podem ser oníricos, anímicos, quando é da própria alma, da nossa própria alma. Miriam, está na minha cabeça, está no meu cérebro, essas imagens, essas coisas que estão na minha cabeça, ou pode ser mediúnico, como Ivone falou aí. Então, Martins Peralva vem resumindo tudo isso aí que Ivone passou para a gente de uma forma muito mais fácil. Ele diz que ele classifica os sonhos em 3 tipos. Os sonhos comuns, que é esse que normalmente a maioria de nós temos, que são lembranças de quadros que permanecem impressos na nossa própria mente. Quadros que estão na nossa própria mente. Uma preocupação do dia a dia, uma coisa que te fez muito feliz naquele dia. É as coisas que tem no nosso cérebro, quando é um sonho comum. Ele é puramente cerebral, puramente daquela pessoa. Não tem nada mais envolvido. É da pessoa. É o sonho anímico. E reflexivo, quando há um desprendimento, uma ênfase maior, quando há a emancipação da alma mais profunda, um desprendimento mais profundo. Aí podemos entrar nos nossos registros perispirituais. É o sonho reflexivo. A gente vai buscar aquilo que está lá no nosso inconsciente, que está guardado lá no nosso inconsciente. E é sobre esses 2 sonhos que Ivone fala. Ela não falou do sonho comum, tá, gente? Ela falou desse reflexivo, que envolve o cérebro e o perispírito. Ela não falou do comum, que fala só do cerebral, do que tem na nossa mente, no nosso cérebro. Ela falou do reflexivo. E o outro tipo de sonho que Martins Peralva, em
nos traz o sonho espírita. São recordações de encontros, estudos, conversas. Podemos fazer tudo isso no mundo espiritual. Estudos, conversas, tarefas que desenvolvemos. Também podem surgir ocorrências desagradáveis e perseguições em função da sintonia espiritual. É importante, gente, em função da sintonia espiritual. Com que tipo de espírito eu estou sintonizado? Porque o meu espírito, no momento do sonho, ele vai se encontrar com esses espíritos que eu estou, com esse tipo de espírito que eu estou sintonizado. Neste sonho de espíritas, nesses sonhos espíritas, a mais ampla exteriorização do perispírito. E esse sonho raramente afeta o cérebro físico. Raramente, em virtude da sua impotência vibratória. Então, esses sonhos do Evangelho, verdadeiros? Verdadeiros. Porque dependendo da capacidade, se essa pessoa é médium, ela pode realmente ter esses sonhos que fala de previsões, de instruções a seguir, pode ajudar no mundo espiritual. A literatura espírita, os livros de André Luiz, tem vários desses fatos de pessoas que conseguem fazer isso, tá? Tudo é entendido até aqui, gente? Então, tudo que a gente viu até agora no Evangelho, anjos, profetas, sonhos, tudo tem explicação na nossa doutrina, dependendo do maior desprendimento do espírito, ele vai passar por todas essas etapas que a gente já viu. Ô, E agora Miriam, vamos continuar. posso dar exemplo? Pode, com certeza. Vamos lá. Todos nós estudamos o livro de há 2000 anos. Lembra que o Publius Lento teve um sonho que ele recorda que ele era o bisavô dele, o Publius Lento do Sura. Sim. Foi um sonho, ele teve um sonho, tipo de aviso, né? Sei, sim. Ele sabia que alguma coisa estava acontecendo. Então, a gente tem muito esse tipo nos livros como você falou, nos livros de André Luiz. Tem muito, Nosso Lar tem exemplos, vários deles têm exemplos desses livros. E tem uma coisa interessante, por exemplo, que Kardec teve um sonho também, um sonho instrutivo, que ele via uma roda emborrachada, como se fosse uma roda de um carro, você está entendendo? Ele está na Revista Espírita isso, eu estou até com, por isso que eu estou lendo, por isso que eu peguei um estudo que eu fiz. Então, ele viu a roda com borracha, que isso só muito depois de muito tempo que isso aconteceu, né? E outro muito interessante foi o sonho de Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos. Ele Sim, eu viu a lembrei desse própria sonho. morte dele, não foi? Ele viu Sim, a eu própria lembrei dele. morte dele, o caixão no salão oval, redondo, não sei lá, né? Ele então tem muitos, né? E os desencarnados também sonham, viu, gente? Eles também sonham. Então é muito No livro, interessante isso. É um no livro estudo que a bem gente está estudando, Os Mensageiros, no capítulo 37 e 38, a gente vai ver também. Isso, isso. um desses sonhos, tá? Uhum, é isso mesmo. Tudo entendido, gente? Podemos continuar? Miriam Simone, só lembrando, Hum, galera, Sonho, Livro dos Espíritos, lá no 402 e 401, Sono, né? É ali naqueles itens também, para a gente reforçar os conceitos que Miriam Simone trouxe é aqui para a bom dar gente. uma lidinha, né? É, Que a gente vem trazendo bem reduzido aqui, gente, só para lembrar. daria uma aula inteira, tá? É. Vamos lá, então. E a gente continua, então. Vai lá para o 16.
para o versículo 16. Então Herodes, percebendo que fora enganado pelos magos, ficou enfurecido e mandou matar em Belém e em todo o território todos os meninos de 2 anos para baixo, conforme o tempo de que havia se certificado com os magos. A gente vai ver isso agora aqui, a matança dos inocentes, a segunda parte do nosso estudo. Pode? Pode. Quem seriam as crianças atingidas pela matança ordenada por Herodes? Aí a gente vai ver quem eram essas crianças. Se a gente acredita em Deus, na justiça, na misericórdia de Deus e no amor que Ele tem por nós, a gente tem que entender, né? Como assim? Matar crianças inocentes que acabaram de nascer? Aí a doutrina vem nos esclarecendo isso. As crianças mortas eram não só de Belém, mas também das aldeias vizinhas, pois Herodes quis ter a certeza de que o filho de Maria não escapasse. O número de crianças mortas provavelmente não foi grande, pois Belém era uma aldeia pequena. Pode continuar, Márcia. A hora que tiver o comentário, eu te falo. As crianças foram injustiçadas? Não. Eram espíritos em expiação. Em encarnações passadas, muito tinham errado, tornando-se merecedores do castigo pelo qual passaram. Evangelho dos Humildes, Eliseu Rigonati, capítulo 2. Ele diz no livro aqui que essas crianças seriam a reencarnação dos homens que, sobre as ordens de Elias, haviam degolado os 450 sacerdotes de Baal junto à torre de Quiron. Aí eu fiquei pensando assim, como assim? Elias não era um profeta? Como ele mandou degolar 450 sacerdotes? Aí a gente vai lá e procura, né? No século VI, existia em Israel o rei Agabe e a rainha Jezabel. Ela, a rainha, era pagã. Então, sobre o incentivo dela, o rei Acabe introduziu em Israel esse culto a Baal. Baal, diz-nos a literatura, que era o deus da tempestade e deus da fertilidade, que fazia as colheitas crescerem. Ela acreditava nisso, então ela incitou o rei Agar a introduzir esse culto no povo. E, para isso, eles utilizaram os falsos profetas. Os falsos profetas, eles ganhavam dinheiro com isso, ganhava ouro, ganhava prata a troco das profecias, e foram enriquecendo com isso, né? E aí houve uma matança na Samaria dos verdadeiros profetas. Eles instituíram uma matança dos verdadeiros profetas. E Elias foge, então, e fica 3 anos fugido. Até que a palavra do Senhor, ele ouve a palavra do Senhor, estou falando como está escrito, tá, gente? No Testamento. Dizendo para ele voltar a Samaria e se apresentar ao rei Agabe. Porque ele, o Senhor Deus, ia fazer chover. A Samaria passava por uma fase crítica de seca. Havia uma grande falta de alimentos já. E aí, então, Elias se apresenta ao rei, volta. Eles estavam sendo caçados, ele fugiu. Ele volta, se apresenta ao rei e faz como eu vou dizer,
uma... Ai, meu Deus, fugiu a palavra. Ele faz uma... Como é que eu vou falar? Deixa eu ver se eu acho essa palavra. Um desafio, lembrei. Um desafio a esses falsos profetas. Para ele continuar vivo e eles, né, e provar que só existia um Deus. Então ele faz um desafio a esses falsos profetas. E pede que eles tragam 2 bezerros. 2 bezerros. E ele desafia esses falsos profetas a acenderem a fogueira onde está o bezerro só com orações, só com as orações. Então, os profetas ficam até meio-dia, de manhã até meio-dia, orando, se cortando, que ele achava que o sacrifício, né, os falsos profetas, era através de sangue, né? Oferecendo o próprio sangue, que não sei o que, fica lá tentando fazer com que a fogueira pegasse fogo. E aí, então, na vez de Elias, Elias ora ao Deus, né, o Deus único que eles acreditavam, os profetas verdadeiros, e o fogo, então, a fogueira pega, então, o fogo chega e consome o bezerro. E Elias, então, pede ao rei que mate os 450 profetas. E aí, Chico, eu fiquei pensando, nossa, que choca, né? Mas a gente não pode deixar de ver a época também, né? Aí Chico Xavier perguntado na Revista Espírita sobre esse assunto, sobre essa passagem do Velho Testamento, ele responde a seguinte coisa. Diz a seguinte coisa. Talvez, se Elias tivesse agido de outra forma, o fim de João Batista teria sido diferente. Que a gente vai lembrar que João Batista morreu degolado, né? Salomé exigiu a cabeça de João Batista. Então, aqui ela já explica por que aconteceu isso. E outra coisa, Chico disse que fica na nossa memória, tá, gente? Ele disse: sempre que estejamos em função da justiça divina, temos que usar da misericórdia. Ele estava nessa missão. A missão dele era só provar a existência de um Deus único. Era só provar que os outros deuses eram falsos, que os outros profetas eram falsos. Ele não precisava ter matado os 400 profetas. Então, depois de realizar esse ato, ele manda matar, né? Ele foge, vai para o deserto. Ele fica sem rumo no deserto. Ele fica vivendo no deserto, porque ele diz a Deus assim: agora podes me matar. A impressão que eu tive lendo é que a consciência dele ficou tão pesada dele ter feito isso que ele não aceitava, ele mesmo não aceitava o ato que ele cometeu. E aí a gente vai lá, deixa eu ver se eu acho aqui. Eu separei aqui para esclarecer melhor esse ato dele. Ó. Se alguns está no livro dos Espíritos, no capítulo 1, se alguns daqueles que pretendem instruir o homem na lei de Deus, algumas vezes extraviaram pelos falsos princípios, foi por se deixarem dominar eles mesmos por sentimentos muito terrestres e por terem confundido as leis que regem as condições da vida da alma com aquelas que regem a vida do corpo. Cometeu um engano, né? Deus disse para ele se apresentar a Acabe só para desmascarar os falsos profetas. Não precisava ele ter cometido esse ato, né? Mas Chico ainda diz: eu não tenho capacidade de julgar um evangelista.
Eu não tenho a capacidade de julgar o evangelista, mas penso eu que quando estamos a serviço da justiça divina, em função da justiça divina, devemos usar misericórdia. Isso fica para todos nós, né, amigos? Que todos nós aqui estamos a serviço da justiça divina. Vamos? Eu achei tão interessante, eu nunca tinha estudado nada sobre esse fato, Miriam Simone, que você nos trouxe e explicou aí tão bem para a gente, porque se a gente lê somente o texto, você, como assim, né? Sem É, olhar esse contexto todo do que você trouxe, né? Ficaria difícil essa compreensão. é verdade. Tem que buscar lá no Antigo Testamento o que aconteceu antes disso para ele ter Verdade. agido dessa maneira, né? Vamos lá, então, gente, não vai dar tempo. Deixa eu ver quantas horas só para você se organizar. São 8 horas, tá? As crianças. Peraí, volta mais lá que tem mais um Peraí. pedacinho das crianças. As crianças foram injustiçadas? Ah, não, esse eu já li. Você já Acabei de leu. sair daqui. Vai, então vai. Acabou sobre as crianças. Tudo entendido até aqui, né, meninos? Aí volta lá para Herodes. E por que Herodes queria matar Jesus? Porque sentia-se ameaçado em seu poder. Gente, uma época em que o poder, que a posição social mandava. Herodes pediu aos magos que ao encontrarem Jesus, voltasse para o informar, porque ele também queria adorá-lo. Os magos, avisados em sonho que Herodes queria matar o menino, não voltaram para avisar mais uma vez os sonhos premonitórios. Enganado pelos magos e subjugado ao poder temporário do mundo e à exaltação do próprio ego, definiu um roteiro de graves provações para futuras encarnações. Herodes, deixa eu ver se tem alguma coisa. Passa, Márcia, deixa eu ver se tem algo falando de Herodes aí. Como Herodes chegou à esfera extrafísica? No ano 4 da nossa era, vitimado. A Georgia já trouxe isso para nós no último estudo. Só vou ler, então, hidropisia, edemas generalizados. Quer dizer isso, essa palavra. Febre e úlcera. Desencarnou, ficando na casa de Israel por testamento, dividida entre seus 3 filhos, Herodes Filipe, Herodes Antipas e Arquilau. Herodes chegou à esfera extrafísica como espírito falido, tão forte, tão poderoso aqui na Terra entre os homens, né? Chegou à esfera extrafísica como espírito falido, derrotado, assemelhando-se aos desencarnados em trevas, aos que não souberam aproveitar as benditas oportunidades da reencarnação. Pode passar, Márcia. Então, gente, a gente vê que não houve injustiça divina, né? A justiça divina não falha. A gente tem que sempre ter isso na nossa mente, sabe? Quando a gente não entende alguma coisa, a gente procura até entender. Porque o certo é isso, que a justiça divina não falha. Deus não erra. Então, Herodes, com seu ato, definiu um roteiro de graves provações para futuras reencarnações. Poucos anos depois do massacre das crianças, ele retorna ao mundo espiritual. Aí a gente vem para a doutrina espírita de novo, para entender esses trechinhos aí, vai para a lei de causa e efeito, né, gente? Como se dá a reparação de crimes cometidos em outras existências? Pela expiação ou pelo amor? Conforme nos esclarece o apóstolo Pedro, porque o amor cobre uma multidão dos pecados. A reparação pelo amor consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Não só àqueles a quem se havia feito o mal. A literatura espírita nos diz que fazer o bem a qualquer pessoa, né? Não precisa ser exatamente, a gente precisa esperar outras encarnações para encontrar com aquela pessoa que a gente fez o mal, não. A gente pode fazer o bem
a qualquer outra pessoa. Na reparação, pela qual a própria palavra indica, ele, o criminoso, repara o mal que haja feito, praticando todo o bem que lhe seja possível, e atestando desse modo haver tomado o caminho da regeneração. Pode passar, Marta. Lei de causa e efeito, é o que a gente está falando, né? Por meio da pluralidade das existências, ele, o Espiritismo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiações do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das faltas que cometemos em existência anterior. E assim, até que tenha pago a dívida, eu não gosto muito dessa palavra, de nossas imperfeições, pois que as existências são solidárias. Está na Gênesis, Milagres e Predições segundo o Espiritismo. Então, gente, a lei de causa e efeito, ela é para todos. E ela nos alcança, com certeza, onde estivermos, porque nós podemos passar pelas leis humanas, sermos absolvidos pelas leis humanas, mas as leis espirituais, a lei de Deus, vai nos cobrar as nossas faltas um dia. Mas podemos reparar, como a doutrina também nos ensina aí, através do bem. Não que vamos deixar de ser cobrados, podemos ter uma atenuante com o bem. Pode passar, Márcia. E aí, ó, gente, eu estou indo, ninguém está falando nada, eu estou indo para terminar. Vamos para o último aqui do capítulo. Então cumpriu-se o que fora dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se uma voz em Ramá, choro e grande lamentação. Raquel chora os seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Aqui, Mateus se refere novamente ao Antigo Testamento, tá? Quando ele fala, esse aqui foi uma profecia do Antigo Testamento, de Jeremias. Não me lembro se é de Jeremias. Aí o... Ó, isso que fora dito pelo profeta Jeremias. Então, aí essa profecia, aí a gente vai de lá no Antigo Testamento e vê que essa passagem aí, Raquel, vamos lembrar, acho que já foi dito, Raquel era a esposa de Jacó, tá? E ela teve 2 filhos com Jacó. Mas como? Aí a gente pergunta, como Raquel teve 2 filhos se as 12 tribos de Israel são dos filhos de Jacó? Ela teve só 2 filhos com Jacó, mas antes de casar com Raquel, ele casou com Leia, a irmã de Raquel, que teve 7 filhos dele, e ele ainda teve mais 4 filhos das escravas. Foram 13 filhos que ele teve com outras pessoas. E Raquel teve 2 filhos com ele. E Raquel, por que ele se referiu a essa profecia aí? Porque Jeremias ele previu o ataque dos babilônios a Israel. O ataque dos babilônios a Israel, e que Nabucodonosor, rei da Babilônia, iria levar o povo de Israel para o exílio, para ser escravo na Babilônia. Por um período de 70 anos, eles ficaram escravos na Babilônia. E Raquel era mãe de José e Manassés. Manassés era uma das tribos de Israel, próximo ao local desse ataque dos babilônios. E esse ataque, nesse ataque, Nabucodonosor arrasou as tribos de Manassés, de Efraim e de Benjamim. Benjamim era o filho de Raquel. E Manassés
e Efraim eram os netos de Raquel, filhos de José, o outro filho de Raquel. Então, nesse ataque dos babilônios, em que a maioria do povo foi levado, os que não morreram foram tidos como escravos na Babilônia por 70 anos, por isso ele se refere a Raquel aí. Chora os seus filhos e não quer consolação, porque eles já não existem. Então, arrasou as tribos dos filhos e neto, do filho e neto dela, né? A gente colocou lá no comecinho as tribos de Israel. A gente já passou aí no mapa pelas tribos de Israel. Em Herodes, a gente fala do Império Romano, né, quando Israel estava sob o domínio do Império Romano. A gente tem que recorrer à história, recorrer ao Antigo Testamento para poder ir entendendo as coisas. Então, por isso que ele fala dessa maneira aí. E foi no mesmo lugar, na época de Jesus, que José teve que levar Jesus para o Egito e houve a matança dos inocentes. Então, foi tudo no mesmo lugar, perto de Belém, a 8 quilômetros de Belém, que aconteceu tudo isso. Aí ele se refere a isso. Pode ir. Aí fala que Ramá também é localizada a 8 quilômetros de Jerusalém, onde o povo fora reunido para ser deportado para a Babilônia. É o que eu falei, acabei de contar essa história. Os que não morreram foram exilados por 70 anos como escravos na Babilônia. E Ramá também pode ser no Evangelho Redivivo, ele diz que Ramá é um ponto mais elevado. Que quer dizer isso, Ramá? Um ponto mais elevado. E pode representar vários lugares. Eles não se sabem, não tem assim a localização. Aí ele coloca os lugares que pode representar Ramá aqui. A 13 quilômetros do norte de Jerusalém, a 19 quilômetros a noroeste de Betel, Ramá de Benjamim, da tribo de Benjamim, ele coloca algumas localidades. Ainda pode ser um local acima na fronteira de Asser, uma cidade murada de Naphtali, ou uma forma abreviada, desculpa, de Ramote Gileade. Eles não têm a localização exata de Ramá, não mostra uma localização certa. Pode ser em um desses lugares citados pelo Evangelho Redivivo. Pode passar. Aí, aqui, ó, o mapa que eu falei voltou aqui, ó. As tribos de Efraim, de Manassés e de Benjamim. Pena que ficou pequenininho, não dá para ver direito, né? Todas próximas uma da outra foram arrasadas por Nabucodonosor e eles levados para a Babilônia. E só saíram da Babilônia depois de 70 anos, porque Ciro, imperador persa, tomou conta de todo esse território, então deu a liberdade para eles voltarem para Israel. Podemos meditar. Aí a gente volta só para pensar em tudo que foi dito, né? Que virtudes levaram José a obedecer ao espírito protetor? Aí ele lembra, valendo-se da mediunidade onírica de José, um anjo do Senhor, o espírito puro, segundo o espiritismo, apareceu-lhe pela segunda vez em sonho, orientando-o a fugir para o Egito, porque Herodes iria matar o menino. Que virtude levaram José a obedecer ao espírito protetor? A obediência e a crença na ajuda divina, através do anjo. Aí ele vem aqui nos colocando, essa referência aqui, gente, se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, do Livro dos Espíritos, fala dos espíritos puros, tá? As características dos espíritos puros, questão 112 e 113 do Livro dos Espíritos. E ela resume tudo, eles são os mensageiros e os ministros de Deus, cujas ordens executam para a manutenção da harmonia universal. São designados, às vezes, pelos nomes de anjos, arcanjos ou serafins. Pode passar, Márcia. A gente precisa lembrar também, eu peguei aqui no Evangelho
dos Humildes, de Eliseu Regonati, o característico principal dos irmãos altamente colocados, falando de José, na hierarquia espiritual, é a obediência absoluta à vontade divina. É uma característica dos espíritos superiores. A obediência absoluta à vontade divina. Eles não eram espíritos superiores, ele ainda vem explicando depois, mas eram espíritos que já não tinham ainda alcançado a esfera divina, mas já eram espíritos superiores a nós, que ele diz aqui, não na hierarquia, superiores a nós. Tá? E aí, quais as influências das imperfeições morais no nosso roteiro reencarnatório? Por meio da pluralidade das existências, o Espiritismo, a gente já viu isso lá em cima, ela repetiu aqui embaixo, ensina que os males e aflições da vida são muitas vezes expiação do passado, bem como que sofremos na vida presente as consequências das falhas que cometemos em existências anteriores. E assim até que tenhamos pago a dívida de nossas imperfeições, pois as existências são solidárias umas às outras. Às vezes, gente, a gente não pode ficar pensando só nisso, não. Às vezes, nós pagamos, já que ela falou em dívida, né? Nós ressarcimos, eu gosto mais dessa palavra, nós ressarcimos as nossas dívidas cometidas nessa existência mesmo. Não precisamos ficar pensando, porque foi que aconteceu em outras vidas, em existências passadas, não. Às vezes erramos nessas existências e ressarcimos nessa existência mesmo, tá? Pode passar, Márcia. Degolação dos inocentes. Mas hoje que conhecemos o Evangelho em espírito e verdade, hoje que o pecado original, que segundo a Igreja vem de nossos pais, é letra morta nas nossas consciências e no nosso entendimento, hoje que melhor compreendemos a grandeza, a justiça e a misericórdia de Deus, não podemos admitir que inocentes, sendo segundo a letra do evangelista e o pensar do mundo, viessem sofrer essas atrocidades de Herodes, sem que tivesse, em qualquer tempo, cometido crimes dignos de tal punição. Não, os crimes foram cometidos. E aí, vamos para o sentir. Terminando, gente, vamos para o sentir. Eu tinha preparado aqui, mas eu me perdi aqui, que era muita papelada. Vamos ver se eu acho aqui o sentir. Não estou achando. Vamos terminar, então. O mestre não exige que os homens se façam heróis ou santos de um dia para o outro. Não pede que os seguidores pratiquem milagres, nem lhe reclamem o impossível. E a gente agora, entendendo melhor essas passagens do Evangelho, a gente fica pensando tudo que essa família espiritual, essa família sagrada passou. Maria saiu lá da Galileia, grávida, próximo a dar à luz a Jesus, no lombo de um burro, estradas horríveis, foi para Belém. De Belém teve que sair por causa de Herodes, foi para o Egito, passou alguns anos no Egito para poder voltar para sua cidade natal. E tudo que o mestre passou para chegar até nós. Divaldo nos diz que ele foi preparado 1.600 anos no mundo espiritual para estar entre nós. E a Terra também recebeu toda essa preparação. Vieram os precursores para toda parte do planeta, numa época de guerras, de olho por olho, dente por dente, vieram os precursores. Em todas as partes do planeta. Falar do amor, falar do perdão,
Então, foi uma grande preparação do mundo espiritual para que Jesus chegasse até nós para nos trazer a sua lei de amor. No meio de tanta guerra, ele chegou para nos trazer a lei do amor. Não foi fácil. Foi muito trabalho da espiritualidade para que ele viesse. E ele conseguiu. Ele vem até nós e nos traz, através dos seus exemplos, essa lei de amor. Essa lei de fraternidade, de igualdade, de caridade e de perdão. Então, amigos, para o sentir, a gente deixa essas reflexões. Um espírito da mais alta hierarquia, um espírito puro, veio até nós para nos fazer espíritos melhores. E para nos ajudar nessa caminhada, porque ele continua nos ajudando através dos amigos espirituais, né? Continua estando ao nosso lado, até que cheguemos à perfeição. Jesus é a verdade, é a justiça, é amor. Onde esses elementos predominares, ele aí estará. Pode passar, Márcia. Pode passar. E a reflexão, apoiado nos ensinamentos da Boa Nova, como se tem planejado sua melhoria espiritual? Como você tem planejado sua melhoria espiritual? Que agora não somos mais aqueles ignorantes da antiguidade. Temos o intelecto e temos o evangelho para nos guiar. Então, o que a gente tem feito dessas duas coisas poderosas que ficaram para nós? O evangelho e o intelectual. As duas asas que vão nos conduzir a um estado melhor moralmente. Pode passar. Viver. Amélia Rodrigues, no livro Luz no Mundo, afirma que a história da Boa Nova é a epopeia do homem atormentado buscando as fontes inexauríveis da divina misericórdia. E continuamos ainda, né, amigos? Não sobre a pressão, temos a liberdade, não sobre a pressão que aquele povo sofreu, muito sofreu, né? Mas temos a liberdade de pensar, de agir, mas estamos usando de maneira certa essa liberdade que temos? Ou continuamos como aqueles povos antigos, precisando, necessitando ainda muito da misericórdia divina? É isso que eu trouxe para nós hoje, amigos. Muito obrigada e boa noite a todos. Miriam Simone, muito obrigada pelo seu estudo, pela sua preparação. E muitos de nós têm conversado comigo, né? Muitos têm conversado, Márcia, é difícil o estudo. É difícil, gente, é difícil para nós. Foi difícil para Miriam Simone, ela se preparou, ela procurou, ela pesquisou, ela estudou. E é isso que nós necessitamos, porque isso tudo para nós, de alguma forma, ainda é muito novo. Não é o estudo do Evangelho dessa forma como nós estamos fazendo, conhecendo, meditando, sentindo, né? A gente percebe a quantidade de conceitos doutrinários espíritas que Miriam Simone trouxe hoje para a gente. Como ela mesmo disse, o sono era uma aula, o sonho era outra aula, os profetas outra, né? Os anjos outra, a escala espírita. Então, nesse contexto do Evangelho Redivivo, né, nós não teremos aulas separadas desse assunto, porque parte do princípio que trazemos isso.
né? Esses preconceitos, vamos dizer assim, esses conceitos já estabelecidos em nós. Mas a gente tem dificuldade de lembrar, por isso que a gente faz as referências e fala, gente, olha lá no livro de Tito, que a gente esquece, é verdade. E com tanta coisa nova, né, que a gente está aqui, você vê essa história que a Miriam Simone abriu, descortinou para a gente hoje de Elias, né? Eu nunca tinha ouvido falar, nunca, né? Acho que a maioria de nós aqui não tinha. Então, grande oportunidade que nós estamos tendo de estudar em grupo. Bom demais, bom demais. E semana que vem, então, obrigada, Miriam Simone. E semana que vem nós temos uma surpresa, a Suênia Freire. É uma palestrante, gente. Miriam conhece ela. Miriam, se quiser falar um pouquinho dela, ela é uma expositora espírita fantástica que vai estar conosco. Ela ainda não me passou o tema, mas tão logo ela passa, eu começo a fazer a divulgação. Tá bom? E Eu não sei, eu fala acho aí. que a gente precisa ouvi-la, né? Ela é muito boa mesmo, tem muito conhecimento, muito espontânea. As palestras que eu ouvi com ela foi na caravana, né? Mas ela é muito boa. Inclusive, ela vai estar na caravana Suênia esse mês agora, de agosto. Ela e a Eugênia Canto, que é outra Outra que já esteve maravilhosa, conosco é. também, né? Então, gente, é isso. Semana que vem, Suênia. E depois retornamos com a Georgia para finalizar e eu começo o tema 6. Tá bom? Então, vamos então encerrar. Jocélia ou Solange, uma das duas, gostaria de fazer a prece final? Posso fazer? Ah, que ótimo. Consegui Obrigada, chegar em Solange. casa, aí já Que dá para. bom. É que eu liguei, eu estava saindo do posto, vim com o carro escutando, aí cheguei em casa, Bom. continuei. Mas é assim, né, que a gente vai chegando. E a Jocélia está anestesiada. Ai, tadinha. Ah, Melhoras, Jojo! Jô. Então vamos lá, Solange. Vamos. Agradecemos a toda a espiritualidade que nos guia, que nos conduz nesses estudos, a Meimei, nossa patrona, nossa luz, nosso carinho, nossa meiguice, nosso amor. Agradecemos o esforço de Miriam Simone para preparar tão lindo trabalho. Agradecemos por tanto ensinamento, por tanto conhecimento e por tantos entrelaces entre o Novo Testamento e o Velho Testamento, tão importantes para que cada vez mais compreendamos tudo o que foi a história da antiguidade, que muitas vezes não é bem compreendido pela complexidade de, de sentimentos e do próprio texto que descreve as passagens. Que assim sendo, pedimos a permissão para o encerramento do estudo, com as bênçãos de Deus, e uma ótima semana a todos. Obrigada, Solange. Miriam Simone, antes da gente encerrar, como você fez um estudo, cadê? Quando no texto, no Evangelho, logo no versículo 15, ali ficou até a morte de Herodes para que se cumprisse o que dissera o Senhor por meio do profeta. Embaixo, no versículo 17, ele fala que é o profeta Jeremias. Mas esse de cima, você sabe qual deles? Você tem ideia? Alguém tem? Sabe? Estou falando do versículo 15, logo da passagem evangélica.
Do Egito chamei o meu filho, né? É essa a profecia. Alguém Que eu reparou? saiba, é Jeremias também. Que embaixo ele, textualmente, Mateus coloca, né? Sim, porque depois de Jeremias vai vir Daniel, né? Não é isso? Acho que é isso. Mas não sei se tem alguma referência com ordem Daniel já cronológica. é no tempo do Joga no Google que Nabucodonosor. você vai achar. É. Eu até estou com o evangelho do Haroldo, mas ele Mas não ele não faz é o Velho referência. Testamento. É. Ele está lá no Velho Testamento, Márcia. Não, sim, mas o Haroldo ele faz referências sempre, né? E Uhum. nisso aqui ele não fez. Se alguém descobrir. Mas eu acho que é Jeremias, Mira sim. Simona, você Por- está com o microfone fechado. Qual versículo você está perguntando para mim? Do Levanta-te. 15. Aqui tem escrito, gente. No Aonde? 15, de Oséias. No Evangelho Redivivo está escrito. Ah, no Evangelho Redivivo, tá? Eu não li Na o folha texto. 54. 54. No Ah, registro de Mateus, Oséias. Oséias, é verdade. Então é Oséias a que ele se refere o primeiro, a primeira profecia. Então tá beleza.